E aí, oitavo, tudo bom? Como é que vocês estão? Tô chegando aí com o nosso material para fazer um trabalho pra gente mandar ver nos estudos, tá? Quero saber se vocês estão mandando ver aí. Estamos fazendo nosso papel pra gente continuar com o nosso desenvolvimento. Então, pega o livro e abra na página 249, cara. 249. Cadê o foco? Não dá pra ver, não. Enfim, eu viro, mas enfim. Página 249. Tempo. Abril. Olha só, questãozinha suave. A gente está falando sobre a América, vários quesitos: economia, produção, enfim, desenvolvimento. Essa tela está iluminando minha cara, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, bem melhor. Então, se liga no tema. Sobre as características econômicas do continente americano, marque V ou F para as afirmativas. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Ó, que óbvio. E aí, a área industrial dos Estados Unidos fica sobretudo na região Nordeste. Galera que estudou, galera que sabe, galera que acompanhou, tá ligado que os Estados Unidos organiza a sua economia em cinturões. E um deles é o Manufacturing Belts, onde iniciou a segunda revolução industrial, região dos Grandes Lagos, fronteira com o Canadá, um escoamento natural da produção para exportação pelos grandes rios, pelo rio, né, que chega até Quebec, passando para o Atlântico. Região riquíssima em minério de ferro e carvão, o que facilita a indústria. Então, certíssimo, com certeza. E esse cinturão, não se esqueça. Eita, desculpa, chutei aqui o negócio. Vai, volta aqui. Não se esqueça que essa região passou por uma depreciação, principalmente na segunda metade do século XX, que virou o Rust Belt, o cinturão da ferrugem, cinturão ferruginoso, ou seja, deu uma enferrujada. Só que a partir dos anos 90, 2000, deu uma levantada maneira. E a crise de 2008, que afetou os Estados Unidos, a crise imobiliária, ajudou muito as regiões dos Grandes Lagos a mudarem para industrial a algo mais urbano, tá? Muitas cidades como Detroit, que é uma das principais cidades de lá, hoje apresenta um crescimento populacional bem elevado, aumento do número de serviços, de comércio, ainda possuindo muitas indústrias, o que é bem legal, tá? Então, verdadeiríssimo. Letra B, até me empolguei. Letra B, as indústrias do Canadá ficam na porção norte do país devido às condições climáticas. Eles ficam no Polo Norte, menos 30 graus, para congelar tudo que é equipamento da fábrica, e o proprietário da fábrica tem que manter aquecimento em todas as dependências, máquinas que são operadas com máquinas hidráulicas, né, com dutos, com óleos, vai tudo congelar. Lógico que não. O Canadá ele concentra a maior parte das suas atividades na porção mais ao sul, fronteira com os Estados Unidos, porque é onde é mais quentinho. É o contrário, é o sul, não é o norte. C. O setor secundário é o principal setor do México. Setor secundário? Qual é o setor secundário, pô? O primário é o que vem primeiro, o secundário que está vindo depois? Não, isso é mole. O primário está atrelando as atividades extrativistas, retirada dos elementos da natureza, ou agricultura e pecuária, a produção dos elementos da natureza que tem baixo valor agregado principalmente, tá? Setor secundário, indústria, produção industrial, comércio, e a construção civil, construção de equipamentos, de máquinas, de prédios, de pontes. O México não é o principal disso, o principal é o primário, a agrícola, muita pecuária. E, em segundo lugar no México, o terciário, que engloba o comércio e os serviços. A região do norte do México, fronteira com os Estados Unidos, a galera que estudou tá ligada, tem as empresas maquiladoras que os Estados Unidos implementaram dentro do México para fazer o quê? Para desenvolver a produção do próprio Estados Unidos, porque o produtor vai pagar menos no México, o salário é menor, matéria-prima é mais barata. E aí surgiu as empresas maquiladoras. Muitas empresas migraram para o México para produzir a baixo custo, gerando emprego no México.
o que é legal. Então, enfim, todo mundo está ganhando. Falsa. Não é o secundário. D. A concentração de terras é um problema que ocorre com frequência em países da América Latina. Concentração de terra, América Latina, plantation, colonização, exploração. Com certeza. Se a gente avaliar o Brasil, a maior parte das terras fica num grupo muito pequeno de produtores, os latifundiários. Grandes empresas tomando conta de enormes propriedades rurais no Brasil. E aí a população fica com pedacinhos pequenos de terra para subsistência. Enfim, faz parte do que a gente faz. Tá verdadeiro, tá? Bem verdadeiro. Essa é a letra D, né? É a letra D. Partiu para a letra E. O Chile se destaca pela produção de vinhos e a extração de cobre. Cara, tanto que o Chile, durante a colonização, foi uma das áreas mais importantes para a Espanha, onde eles encontraram grandes reservas de prata, só que muitas já acabaram. E hoje o país busca outros tipos de minérios como cobre, estanho, alguns tipos de subprodutos de metais, tá? E isso é o que leva a economia do Chile a um patamar legal. Eles são os grandes exportadores da América e do mundo de minérios. Certo? Tá certinho. Show de bola. Aí, produz muito vinho. Sim. As adegas próximo a Santiago. Quem viaja para o Chile tem a oportunidade de pagar passeios nas vinícolas. São lugares muito bonitos. Eu nunca fui, não. Enfim, mas tem uma vontade. As vinícolas chilenas são muito bonitinhas. Enfim, pelo que eu já vi em foto, né? F. O setor agropecuário é destaque em países como Uruguai, Chile e Brasil. Pô, pecuária nas montanhas? Não. No Brasil a gente tem bastante, mas não é o que não é o destaque. O Uruguai até que é. O Uruguai tem muita pecuária extensiva. Se você olhar o Google Maps e dar uma ida lá no Uruguai, você vai ver que é um terreno muito plano, que favorece muito a manter o gado no pasto, né? E a paisagem de campos, que é o bioma da região sul do Brasil e do Uruguai, boa parte da Argentina, é bem favorável para isso. É mato, para boi comer. Tá, só do Uruguai. Então tá falsa. F tá falsa. G. Cadê? Os períodos de crise fizeram que a indústria brasileira na América do Sul reduzisse drasticamente. Reduzir drasticamente? Não. A gente, nos períodos de crise, teve adaptações. Por exemplo, nas crises do petróleo, nos anos 80, a gente iniciou o projeto Pro Álcool. Em vez de petróleo, vamos usar álcool. Aumentou muito a produção de carros a álcool, equipamentos movidos a álcool. Não diminuiu drasticamente. A gente tem crises do petróleo do começo dos anos 2000 também, quando começa a guerra do Oriente Médio com os Estados Unidos, né? A guerra ao terror, atrás do Osama Bin Laden. Não reduziu drasticamente. Não, tá errado isso aí. Concordo não concordo, depois eu vejo no gabarito, mas tenho certeza que tá falsa. H, a letra mais bonita. A América Latina é considerada a região que mais exporta alimentos para o mundo, principalmente o Brasil, soja pra caramba indo pra fora. 75% da soja que a gente produz aqui, ó, vai para outros países. Então, fica bem evidente que isso é um processo bem natural dos países que sofreram a colonização de exploração, que aderiram às plantations nas suas terras para produzir com o interesse de mandar para fora. Se mantém em boa parte desses países. Respira. E a última letrinha. Os Estados Unidos da América influenciam na economia do continente e de todo o mundo, meu irmão. Lógico. O que é a Nike? Economicamente, é a empresa de materiais esportivos que mais vende no mundo. E é da onde? Eu penso em cultura, eu gosto muito de pensar, você sabe que eu gosto muito de música e tal. Quantos artistas estadunidenses são famosos globalmente? Aí tu pega outras bandas, tipo Beatles. Sim,
Tem uma galera que fez a fama em outros lugares que também tem know-how global, são conhecidos no mundo todo. Mas a maior parte de uma mídia cultural que a gente vê tá com a origem nos Estados Unidos. Quantas séries a gente vê que é produção nos Estados Unidos? Pô, Eu, Patroa e as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, enfim. Aí tu vê, Betty a Feia. Pô, Betty a Feia é uma novela que teve em vários países, mas tem nos Estados Unidos também. Enfim, a cultura é muito complicada, mas países como os Estados Unidos influenciam bastante. E politicamente, militarmente, nem se fala. Estados Unidos se tornou o país mais poderoso economicamente a partir da Primeira Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, potência política. E é influência no mundo todo. O PIB de 2020 é um PIB esquisito. A gente sabe que vai ter mudanças drásticas aí nesse ano. Mas do ano passado, os Estados Unidos, primeiro PIB do mundo. Começou a ser ameaçado pela China, mas lembra, investimentos dos Estados Unidos estão na China. Então a China ganha dinheiro, é Estados Unidos ganhando também. Doido. Cara, o mundo é uma caixinha de surpresas. 2. Corrija as alternativas falsas. Lógico que a gente já fez isso no vídeo, né? Então, tu pega as falsas aí e vai botando, vai pausando, vai voltando o que eu falei, o que eu fui falando, tá? Então, olha só. Páginazinha super suave. Virando. A gente continua, pra não perder muito tempo, já tem 11 minutos aí, pra não ficar tão extenso e cansativo pra gente. Vocês, no que eu tô dizendo. 3. Quais fatores naturais contribuem para a produção agrícola em determinados países do continente americano não seja muito expressiva? Quais fatores naturais contribuem para que a produção agrícola em determinados países do continente americano não seja muito expressiva? Posso apontar, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, ou o clima frio do Canadá, alguns territórios dos Estados Unidos, como Texas, que é semiárido, que é desértico. Então, existem algumas áreas do continente americano que o clima não é nem um pouco favorável para a produção. Apesar de ser um continente muito produtivo, vai plantar toneladas de soja no alto da Cordilheira dos Andes? Não, né? Então, essa distribuição ela é complicada porque em algumas áreas não é nem um pouco favorável ao plantio. Por exemplo, a gente tem aquelas cidades doidas lá como Machu Picchu, que os caras plantavam em degraus no meio da montanha, mas é para uma população pequenininha. Não é para exportação, não é para o tipo de produção que o continente apresenta. 4. Observe o mapa dos blocos econômicos do continente americano. Caramba, a gente vai ver. Dá o zoom ali, eu boto luneta porque tá pequenininho. Tem o NAFTA, tem o Pacto Andino, tem o Mercosul, tá? São os bloquinhos que a gente estudou, que a gente sabe que existe. Qual a importância dos blocos econômicos para o continente? Qualquer continente. Integração, desenvolvimento, ajuda. O bloco econômico normalmente, cada participante vai ter algum benefício. O NAFTA, por exemplo, que tem aquela unilateralidade que os Estados Unidos determina algumas sanções para o México, diferentes para o Canadá. O Canadá é meu primo rico, o México é o primo pobre. O Canadá eu deixo circular pessoas, México não. Como é que é isso aí? É exatamente isso. Os dois países recebem atenções diferentes no NAFTA, mas eles se beneficiam. Aquelas empresas maquiladoras indo para o México é ótima para eles, né? Mercosul. Para o Brasil foi maravilhoso. O Mercosul teve um grande sucesso inicial, o que ajudou muito a desenvolver as economias da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Então, senhores, é bem legal para os países se tornarem um coletivo. Vide a União Europeia. Quantos países se recuperaram de várias crises, como os PIGs, os países da beira do Mediterrâneo, mas a Irlanda, mas a Inglaterra. A Inglaterra saiu do bloco, mas é algo que ajuda muito a recuperar de uma crise, por exemplo. A gente pode ver investidores de um país indo para o outro com facilidades, com reduções de impostos, para fomentar, para levantar, para desenvolver a economia dos caras também. Lógico que sempre alguém está ficando rico aí, porque é bloco econômico, não é bloco samaritano. Não estou fazendo... Não. São ações em busca de um desenvolvimento financeiro, que como consequência desenvolvem o país. Né? Então é fundamental. 5. Governos não têm dinheiro para garantir a segurança alimentar.
O arrefecimento e a recessão observados entre 2012 e 2016 nas economias da região estão associados ao declive dos preços internacionais das matérias-primas que exportamos em um contexto frágil, recuperação da crise financeira global. Olha a legenda para entender do que isso se fala. É da agência EFE, Fome Crescente na América Latina. Fome Crescente na América Latina é o título do texto. Afeta 4,2 milhões de pessoas, diz a ONU na matéria do G1 em 2019. Pô, não tem tanto tempo, tá fazendo um ano lá. Julho de 2019. Disponível em... Aí vem o link. Cresce a fome. A gente é um continente que produz pra caramba grãos, comida, gêneros alimentícios, mas que vão para fora. Com certeza isso afeta a fome no nosso país, reduz a oferta aqui. Existe um estudo muito doido, por exemplo, sobre a soja brasileira. Se todas as fazendas de soja brasileira fossem voltadas para a alimentação, vai falar, professor, a soja não é comida? Quem é meu aluno sabe que eu adoro falar isso, que a soja é comida para a nossa comida, vira ração para os rebanhos de boi, para cortar e vira carninha para a gente comer. Cada quilo de carne depende de 8 toneladas de soja. Então tem 8 toneladas para fazer 1 quilo de carne, vai para um churrasco com 1 quilo, não dá em nada. 8 toneladas de grãos alimentam bem mais. E isso poderia ser transformado, vamos pensar, uma questão filosófica, sociológica. Se toda a comida do Brasil fosse destinada para alimentação de verdade, o mundo todo poderia comer muito mais. Não haveria uma fome instaurada no planeta, mas é complicado a gente pensar nisso porque distribuir, por exemplo, alface para o outro lado do mundo estraga. Enfim, existe uma logística por trás disso que não é vamos distribuir a comida do mundo. Não é tão fácil assim. O trecho da reportagem sobre a América Latina revela que, na letra A, as crises econômicas não afetam a segurança alimentar da região. Se a economia está afetada, afeta os produtores, que são os responsáveis pela produção. Lógico que afeta. Muito. Lembra dos caminhões ano passado que pararam de funcionar? Como é que o preço dos produtos pararam? Não tinha? Meu irmão, afeta muito, afeta demais. Enfim, que alternativa errada. B. As crises globais não afetam essa região do continente? A crise é global e não afeta? Lógico que afeta, né, gente? A gente é um complexo bem unido, principalmente pelos blocos, pelas ligações econômicas que os países apresentam. Então, com certeza tem uma ligação nisso. D. Não, C. Tô querendo pular. Apenas as crises regionais impactam a economia do subcontinente. Então, as crises globais não afetam a economia do continente. Também tá errada. Nossa, que questão fácil, hein? Letra D. Deve ser essa, né? A segurança alimentar pode ser afetada por crises econômicas regionais e globais. É lógico, né? Poxa, que legal. A gente pode pensar, tem outras crises aí, crise ambiental. Uma seca vai afetar a segurança alimentar, porque a região não vai conseguir produzir como deveria. Galera, fechamos aí o conteúdo. Escreve, responde esse bagulho pra eu ver se vocês estão produzindo, pra saber se vocês estão assimilando essa parada e bota foto na postagem. Eu tô deixando o anexo livre, tá? Pra eu ver se você tá respondendo direitinho. Beleza? Então, galera, bons estudos.